Olá, bom dia, eu sou o jornalista João Mozinho, você está no programa A Ponte. O nosso convidado de hoje é o doutorando em Ciência Política, Leonardo Rodrigues, e o nosso entrevistado de hoje é o vereador por Maceió, líder do governo João Henrique Caldas, Francisco Filho, Chico Filho. Seja muito bem-vindo, Chico. Obrigado, João. Prazer estar aqui conversando com um amigo e com toda a sociedade alagoana. Chico, como foi essa questão de migrar para a liderança do governo JHC no ano de 2023, com as expectativas para a continuação do seu mandato até 2024? A vida, como a política, como na vida, são feitas de escolhas, né? Nós fomos procurados e isso já vinha sendo conversado há muito tempo. O presidente Galba, o secretário Júnior Leão, vinha conversando com a gente, nós ali tentando ajudar de alguma forma a Câmara Municipal de Maceió, a levar boas ações para a nossa sociedade. Então eles viam a possibilidade de eu exercer essa liderança junto aos vereadores. Os vereadores da bancada como um todo também pediram que eu assumisse essa liderança. O próprio ex-líder, Ciderlano Mendonça, me procurou perguntando se eu toparia aceitar esse desafio de ser líder do prefeito. Então foi um conjunto de fatores que nos levaram a aceitar essa liderança e esse desafio de estar na Câmara Municipal de Maceió, levando as demandas do prefeito JHC, da gestão do prefeito JHC, para que dentro da Câmara a gente pudesse ter um trâmite mais fácil e que essas demandas que chegassem à Câmara fossem, de fato, de uma forma mais célere, conduzidas para que a população recebesse os benefícios da gestão o quanto antes, de uma forma mais tranquila. Então, foi naturalmente, isso foi uma coisa natural, aconteceu de uma forma muito, muito tranquila, conversada, e eu espero que esse ano 2023 seja um ano interessante para a população de Maceió, para a gestão do prefeito e também para o vereador Chico Filho, que está ali trabalhando pelo povo da nossa, que nos colocou ali dentro. Chico, notadamente na política alagoana, você é conhecido como um homem de diálogo, já foi presidente da casa, foi presidente na gestão Rui Palmeira, agora na liderança do JHC. Qual um paralelo que você trata entre as gestões JHC e Rui Palmeira? São gestões bem diferentes, mozinho. O prefeito Rui tinha um perfil de mais tranquilidade, ele era mais discreto, né? O cara era muito trabalhador também, então nada contra o Rui, pelo contrário, só elogios. Mas era mais discreto, era mais quieto, era mais na dele, fazia as coisas acontecer de uma forma mais tranquila. Já o prefeito Jota tem essa disposição. É mais midiático? Sim, com certeza, mais midiático, é o perfil dele, administra as redes sociais como ninguém, é um fera. E hoje, mozinho, a vida é isso. Ele chegou onde chegou porque ele é bom também na mídia. Mas ele, se fosse bom apenas na mídia, ele também não teria chegado onde chegou. Se ele não trouxesse resultado dentro do seu mandato como estadual, como federal e agora como prefeito, ele não teria 85% de aprovação como ele tem, né? Os críticos que falam que ele é apenas um personagem criado pela mídia, isso não é verdade. A população sabe muito bem diferenciar. Esse castelo de areia já teria sido derrubado se assim fosse, e não é, né? Ele tem se mostrado muito disposto a realmente trazer as políticas públicas para a cidade de Maceió. A cidade vive um novo momento, você sente isso na rua, você sente isso na população, ele levou essa esperança, as pessoas estão querendo a mudança que ele está trazendo, então o clima hoje na cidade é outro, você vai do pequeno ao grande empresário, o sentimento é outro, né? Então a gente percebe uma mudança na forma de conduzir a prefeitura, e com o JHC agora, estando um pouco mais perto, a gente percebe a sua disposição, a sua vontade de fazer acontecer, de estar acordando cedo, de estar sempre discutindo com os secretários, trazendo novas ideias, explorando isso mediaticamente, sim, que tem que fazer, mas fazendo realmente chegar na ponta onde a população espera as políticas públicas que todos nós aqui
Queremos. E falando um pouquinho de estilo, Chico, entre Rui e JHC, qual que você preferia lidar, vamos dizer assim, tanto na época do Rui e agora com o JHC? Qual você mais se adequa? Eu tenho um perfil diferente dos dois, né? Eu nem sou tão discreto quanto o Rui, nem sou tão... não vivo de tanta exposição como o Jota. Mas, confesso a você que me identifico mais com o perfil do Jota, por estar mais próximo, por estar querendo, por estar brigando, por estar sempre ali disposto, enfrentando, conversando com o secretário, cobrando. Eu me identifico mais com o perfil JHC. Eu gosto mais de estar no dia a dia com a população, conversando, trabalhando, cobrando, olhando, buscando resultado. Minha equipe sabe muito bem disso. Minha equipe, às vezes, pega e leva, vereador, sexta-feira, 9 horas da noite, a gente está no gabinete ainda. É sexta, é sábado, é domingo. O trabalho não para? Não para. Para mim, o trabalho é de domingo a domingo. Muitas vezes até a família também cobra muito. Cobra um pouco. Mas, bicho, se eu estou aqui e foi isso que eu me predispus a fazer, quem está na política não pode reclamar. Política não tem hora. A população, o seu eleitor, a dor de barriga não vai dar segunda-feira, 9 horas da noite. As demandas não param. As demandas não param. Então, chegam qualquer hora do dia, qualquer hora da semana, e a gente tem que estar disposto a ajudar o próximo. Eu aprendi isso com meu pai. Chico, falando um pouquinho da reforma administrativa, na sua ótica, na sua visão, ela foi positiva, foi negativa? E por quê? Ela vai contemplar esse arranjo político junto à Câmara, junto a outras lideranças políticas também do estado de Alagoas? Tinha alguns elefantes na gestão que eram muito complicados. A Sensc, que trazia guarda municipal e postura, a SEDET, que tinha um grande conglomerado de secretarias incorporadas em uma só. São secretarias muito robustas, vamos dizer assim, muito grandes. Exatamente. E tinha muita coisa dentro da secretaria que o secretário não conseguia dar conta. As pastas não conseguiam se interagir. E isso acabava criando conflitos dentro da própria secretaria. Pastas que não existiam, que precisariam, diante da necessidade atual, como Secretaria de Cidadania, Mulher, enfim. Políticas públicas que estão em alta, que precisam de uma atenção especial do prefeito e que não existiam e que tinham uma correlação com o que está acontecendo em Brasília. Nós temos um problema muito sério, e o Leonardo vai poder corroborar com isso, de habitação aqui na cidade de Maceió, e nós não tínhamos Secretaria de Habitação. A habitação era uma pastazinha com 5, 6 funcionários, incorporada dentro da Secretaria de Infraestrutura, que é gigantesca, que acabava deixando ela a segundo, terceiro plano. E nós precisávamos dar um destaque maior à habitação, meio ambiente, à questão das fiscalizações. A Secretaria de Economia acabou se tornando uma secretaria muito grande, e aí você tinha que arrecadar, mas também você tinha que planejar a cidade, não conseguia. Então, aí foi criada a Secretaria da Fazenda e outras pastas importantes para o bom andamento da cidade. Eu não sou daqueles que, não, nós temos que reduzir ao máximo. Não, eu acho que a gente precisa ter o tamanho necessário para que as políticas públicas cheguem de forma mais tranquila para as pessoas, de forma mais rápida para as pessoas. Aproveitando a deixa, vamos falar um pouquinho com o Leonardo Rodrigues, doutorando em ciência política. Como é que você vê essa questão da habitação aqui em Alagoas, Leonardo, e posteriormente fazer uma colocação ao vereador? Certo. A habitação é um tema preocupante. Acho que boa parte do país, né? Alagoas não poderia deixar de ser diferente, né? Maceió também. A gente tem esse problema foi amplificado com o caso da Braskem, né? Que você migrou parte da população para a parte alta, né? E com isso você acabou inchando um pouco da cidade em uma determinada região. E aproveitando esse gancho de habitação, eu queria falar um pouco de mobilidade urbana, né? Já que Maceió é uma cidade de um pouco mais de 1 milhão de habitantes, né? Uma cidade está crescendo, e a cidade atende também as regiões adjacentes, né? A região metropolitana, né? Que constantemente desce e vem trabalhar na cidade, né? Na parte baixa e no centro da cidade, né? Esse deslocamento, né, faz com que as pessoas perdam tempo, né? E esse tempo custa dinheiro, né? As pessoas se estressam também no trânsito. A cidade
com o bloqueio, né, da região do Bebedouro, ficou ainda mais inchada, né? Qual a prioridade do Legislativo, do seu mandato, você é líder do governo agora, com relação à mobilidade urbana? Qual a prioridade do Legislativo? Como é que você enxerga essa questão, né? O que o Legislativo tem feito, né? O prefeito fez uma ciclofaixa, né, agora na Fernandes Lima. Acho que são 7 quilômetros, né? 4,5. 4,5, né? Mas Maceió é muito grande, né? E muita gente se desloca, né, de bicicleta para ir ao trabalho, etc, etc. Então, Leonardo, você falou 1 milhão de... Estamos com um problema atual com relação a essa questão da Braskem, que você vê como uma coisa puxa a outra, João. Nós tínhamos 1 milhão e 30 mil habitantes no último censo. Nesse censo, não conseguimos bater 1 milhão de habitantes, nós perdemos população, fomos um dos poucos municípios alagoanos que perdemos população. Por quê? Porque as pessoas que moravam ali na região do Pinheiro, Bebedouro, deixaram de morar em Maceió. Muitos deles foram morar na Barra Nova, alguns deles foram morar em Paripoeira, Satuba. A Grande Maceió, todas as cidades da Grande Maceió cresceram em muito a sua população e Maceió perdeu. E isso reflete diretamente na arrecadação do município. Isso para a gente, você vê o desastre, o que tem nos causados. E o prefeito, pensando nisso, criou uma secretaria só para tratar desse assunto, porque é um assunto que reflete na questão da mobilidade, na questão da arrecadação, na questão de relocação dos equipamentos públicos que lá tinham, como saúde, educação, posto de saúde, escola, a creche. Nós inauguramos semana passada a creche Luiz Cavalcante, que funcionava dentro do Pinheiro. E ela está funcionando agora ali entre o Ouro Preto e a Serraria. Que recebeu algumas pessoas do Pinheiro, receberam. Mas onde é que está o pessoal do Pinheiro? Onde é que está o pessoal do Bebedouro? Para onde esse pessoal migrou? Né? A questão da mobilidade que você colocou é muito importante. Nós perdemos uma das principais artérias que ligava a parte baixa da cidade e a parte alta da cidade, que era ali o Mutange, aquela avenida lá do Mutange. E agora todo aquele fluxo de carro vai para onde? Para dentro da Fernandes Lima, que já não suportava e está impraticável. O prefeito tem trabalhado vias alternativas pela cidade, como a Rota do Mar, que ele pegou incompleta e conseguiu entregar, a Avenida Marília Mendonça e outras alças viárias que têm tentado melhorar o fluxo da cidade. Essa discussão mesmo do Vera Arruda passa por isso. A questão da mobilidade. Nós temos hoje em Maceió, nós temos 5 vias que ligam a parte sul da cidade à parte norte. E só lembrando, você falou 1 milhão de habitantes, 50% do terreno, porque 50% é área rural. 50% no nosso território de Maceió não é ocupado por pessoas, é área rural. Nós temos 1 milhão de habitantes em 50% da cidade. Porque 50% é só terra agrícola, pecuária, enfim. As pessoas não sabem disso. Muitas pessoas não sabem disso. Não é 50%, é um pouco menos, dá 40 e pouco por cento. Então, nós temos 5 vias. 5 vias. A Avenida da Praia, a Álvaro Otacílio, a Dona Constança e a outra ali do shopping, desculpa, me esqueci o nome. E aquelas duas ali do Divina Gula. Álvaro Calheiros. Álvaro Calheiros. Não, Álvaro Calheiros Álvaro Calheiros é leste a oeste. Norte e sul são as duas do shopping. A da praia e as duas do Divina. Só. E nós temos hoje quase o dobro da quantidade de carros que nós tínhamos quando da última revisão do plano diretor em 2005. Então nós precisamos rever o plano diretor, nós precisamos trazer a cidade para o nosso centro, que foi outra falha horrível que foi feita aqui na cidade de Maceió. Nós espalhamos demais a cidade. Nós levamos mais de 10 mil moradias para a parte alta da cidade, sem qualquer tipo de infraestrutura. Nós não temos transporte, nós não temos escolas, nós não temos postos de saúde, não temos nenhuma estrutura. Pegamos as pessoas, jogamos lá. Não, tem casa, tá aí, a tua casa fica aí. Não pode ser assim, não tem como ser assim. Vamos colocar as pessoas lá? Vamos dar estrutura para as pessoas morarem lá,
criar centros comerciais, criar escolas, criar creche, criar posto de saúde, criar rotas que você consiga chegar e sair. Nós temos hoje ali na região do Maceió 1, ali por trás do Estáquio Gomes, nós temos o Estáquio Gomes, certo? Por trás do Estáquio Gomes, nós temos hoje 5 vezes mais casas do que o Estáquio Gomes. Ô Chico, qual o déficit hoje desses equipamentos, da falta desses equipamentos públicos nessas localidades? Eustáquio, Benedito Bentes, essas áreas mais longínquas do centro da capital. Existe um dado, existe um número do que falta em termos de creche, de escola, de postos de saúde? Então, eu falei com o secretário Neto da Educação. O Neto tem todas essas informações e ficou de me repassar. Eu ainda não peguei os dados oficiais com eles, mas eu posso lhe garantir, João, que sempre tem acontecido ano após ano, das escolas da parte baixa da cidade, Vegel, Ponta Grossa, Prado, Centro, sobrarem vagas, e lá no alto, meu amigo, é um Deus nos acuda, você tem que lutar para conseguir uma vaga numa escola, numa creche, porque não tem. Posto de saúde, os atendimentos aqui da parte baixa, tudo tranquilo, com números razoáveis, nunca tem fila, sempre tranquilo, lá em cima, para você conseguir um atendimento médico, é uma loucura. Crescimento desordenado? Totalmente, vereador? Porque o planejamento da cidade foi mal feito. Você colocou, hoje o Complexo Benedito Bentes, você tem o 1001, 1002, 1001 e 1002 é quase nada hoje. Porque você tem Frei de Amião, Carminha, Cidade Sorriso 1, Cidade Sorriso 2, Selma Bandeira, Paulo Bandeira, Caetés, Morada do Planalto, Zé Aprígio Vilela. São milhares de conjuntos que estão ali ao redor do Benedito Bentes e que não tinha qualquer tipo de infraestrutura, nem foi pensado em mobilidade urbana, nem qualquer tipo de outra infraestrutura. Então, só para você ter ideia, quando o prefeito colocou aquela linha de ônibus passando ali pela Rota do Mar, essa linha de ônibus foi um sucesso de passageiros, porque não tinha, as pessoas andavam de bicicleta, de carro de lotação, de clandestino, de tudo, de todo jeito, mas não tinha como pegar ônibus, porque a Rota do Mar não tinha linha de ônibus. Vereador, e solução prática para essas problemáticas a médio e longo prazo, na sua avaliação? Plano diretor. O plano diretor tem que trazer a cidade para perto novamente. Tem que permitir que moradias sejam instaladas no Jaraguá, no centro, na Ponta Grossa, aqui no Poço, pé direito, gabaritos mais altos, para que a iniciativa privada, a construção civil, possa investir em áreas para fazer a construção. Meu pai mora na Cruz das Almas. Meu pai mora ali perto do Parque Shopping. Eu passei alguns meses com ele lá. João, eu levava quase 1 hora da casa do meu pai para a Câmara Municipal. Uma distância de 5, 6 quilômetros. Não é mais do que isso. Quase 1 hora. Se eu tiver uma moradia aqui no Jaraguá, eu vou morar na Cruz das Almas. Jaraguá aqui do lado da Pajuçara, do lado do Litoral Sul, perto do centro. A ABS deve ter hoje algo em torno de 500 funcionários. E ele e os proprietários, são meus amigos, me apresentaram um relatório que os funcionários da ABS perdem, em média, 3 horas para chegar na ABS e sair da ABS. No ônibus, no transporte. E aí você impacta na qualidade de vida, na vida, enfim, rendimento familiar, do trabalho vai embaixo, rendimento lá embaixo. Uma série de fatores são prejudicados. Perde o contato com a família, é horrível. Então, vamos lá. Qual o maior polo gerador de emprego e renda da cidade? O centro da cidade. E por que não pode ter moradia no centro da cidade? Hoje, todo local da Europa tem moradia dentro do centro da cidade. Você tem que permitir a moradia. Então, você faz uma moradia popular ali perto do centro e essas pessoas que trabalham na ABS deixam de morar lá perto do aeroporto, vêm morar aqui do lado do centro. Quer coisa melhor? Então, são estratégias que têm que ser adotadas a curto prazo, de forma emergencial. Esses projetos habitacionais que foram fantásticos, Minha Casa Minha Vida, trazidos pelo ex-presidente e agora atual presidente Lula, né? Que levaram moradias para as pessoas, é fantástico, bacana, as pessoas não tinham onde morar, hoje têm onde morar. Mas isso é insuficiente, não é só dar moradia, você tem que dar moradia e condições de viver. Porque senão acontece o que a gente vê, a pessoa ganha casa lá em cima, vende absurdamente, vende por R$5.000. De forma ilegal. Ilegal, porque não pode vender.
e volta a morar no casebre na beira da lagoa, porque ali é onde ela vive, onde ela tira o sustento da vida dela. O cara vai morar numa casa lá em cima sem ter o que comer? É verdade. Não tem. O cara tem que ter trabalho, não tem que ter trabalho? Onde é que ele está o trabalho dele? Lá na beira da lagoa. Aí o cara vai morar lá em cima e como é que o cara vai pegar o transporte para ir trabalhar no centro? Levar 3 horas para ir? Para ir para voltar? O cara vai trabalhar de 8, sai de 6. Leva 3 horas, que hora ele vai ver o filho dele? Ô Chico, você tocou um tema sensível chamado arrecadação. Falou dessa migração da população de Maceió para algumas cidades circunvizinhas, próximos à capital. Como você vê essa questão da arrecadação? Ela impacta em setores estratégicos como saúde, educação? Como é que você vê hoje essa questão dessa falta de arrecadação devido a essas pessoas atingidas pela Braskem que saíram de Maceió? João, eu sou advogado, tá? Vou colocar aqui para as pessoas. Fui procurador da cidade da Barra de São Miguel e hoje percebo em Maceió, nossa capital, o que acontecia na Barra de São Miguel quando eu fui procurador. Nós temos uma arrecadação para 1 milhão de habitantes. Você concorda comigo que esse número, nos finais de semana, durante a semana, esse número chega aí para 1 milhão e 100, 1 milhão e 150 de pessoas que estão na Grande Maceió, que vêm para dentro da cidade? No final do ano, esse número quase dobra. A gente tem em torno de 300 a 400 mil visitantes em Maceió, na região, no período ali entre Natal e Ano Novo. Principalmente o Ano Novo nosso, que é muito forte, capital do Réveillon, graças a Deus, aumenta a arrecadação, mas naquele momento. E o planejamento da cidade? Como é que é feito? Então eu defendo que essas cidades turísticas tenham uma arrecadação, um repasse do governo federal diferente. Primeiro, é um pensamento meu, e eu defendo isso, já conversei com o deputado federal Ginaldo Bulhões, que é um parceiro nosso, cara que voltei com ele agora na eleição, cara líder do MDB lá na Câmara, cara inteligentíssimo, e nós estamos discutindo esse projeto para ver se é possível. Porto de Galinhas, Barra de São Miguel, Maceió, cidades. Você como advogado, você acredita que há constitucionalidade? Sim. Com certeza. O Pacto Federativo, ele nos permite aquele princípio da isonomia, né? Sim. Direitos iguais para os iguais, né? Então, a gente precisa entender que Maceió e outras cidades turísticas precisam ter um olhar diferenciado por parte do governo federal. A gente não pode sobreviver com o FPM, que é repassado, por exemplo, para vamos lá, Delmiro Gouveia, com todo respeito, entendeu? Para a cidade de Goiás. Nós temos um fluxo de turista muito grande. Nós temos e nós precisamos... Há uma peculiaridade. Sim, lógico, evidente. Então nós precisamos ver essas cidades, Paripoeira, Barra, Maceió, e reencaixar isso. O grande problema nosso hoje é o seguinte, e eu conversei com o prefeito de JHC, e há a possibilidade, inclusive, da gente judicializar isso. A Braskem, além de todas as perdas causadas para as pessoas, que isso com certeza é prioridade, os prejuízos para o ser humano foram gigantescos, os impactos nas famílias, ela trouxe danos para a cidade. E um deles é uma possível perda de arrecadação, porque, vocês sabem, o FPM ele é calculado em cima do número de habitantes, entre outros pré-requisitos, é o de número de habitantes. Então, quando a gente desce de 1 milhão de habitantes, a gente sai de uma faixa e entra em outra. Então, a gente vai perder aí algo em torno de 150 milhões de reais ano. O prefeito de JHC investiu ano passado 180 milhões de recursos próprios. Foi o recorde na história de Maceió de investimentos próprios na infraestrutura do município. Então, imagina, a gente perder 150, vai ficar com 30, vai voltar a ficar mendigando com o pires na mão do governo federal. Então, a gente precisa judicializar para que isso não aconteça agora, a gente leve um período de readaptação e cobrar da Braskem esses prejuízos. A Braskem precisa indenizar a cidade de Maceió todos esses prejuízos causados. Então, a curto prazo, curto, médio prazo, vejo que a gente precisa correr com essa judicialização junto ao governo federal para que esse repasse permaneça.
durante um período, até que Maceió consiga, mais uma vez, se organizar e também cobrar da Braskem o que é de responsabilidade dela. Leonardo. Ainda trazendo o tema para esse assunto de turismo, comércio, etc., né? O comércio de Maceió, basicamente, é formado pelo setor terciário, né? Comércio, setor público, turismo, né? Basicamente esses setores. No entanto, eu enxergo que o turismo ele é muito focado na orla de Maceió, né? Mas a gente tem uma orla lagunar que ela foi esquecida desde sempre, né? Isso não é coisa do prefeito atual, e nem do prefeito anterior, e nem do sucessor do anterior, né? A orla lagunar simplesmente é esquecida, né? E você tem um território vasto de orla lagunar, né? Que não é utilizado, né? E a gente só foca na parte da praia, né? Essa parte praieira, enquanto você tem um território ali que é inexplorado, que poderia gerar renda para a população, né? Melhorar, dar mais acesso, dar mais possibilidades do maceióense aproveitar áreas de lazer na cidade, e simplesmente está abandonada desde... O prefeito JHC tem tido um olhar diferenciado para a nossa orla lagunar, né? Nós percebemos uma grande mudança na orla lagunar. Quem não foi, passe lá e você verá que há uma grande diferença hoje. A orla já tem outro aspecto. Que há um tempo atrás a gente ia na orla lagunar, tinha um aspecto de abandono completo. E hoje não, nós percebemos que há um olhar diferenciado, já há um cuidado especial, cada equipamento sendo bem cuidado, os prédios sendo realmente entregues à população, aquelas moradias que foram feitas. Maceió, Leonardo, tem uma característica toda especial. Em todo lugar do mundo, a orla mais valorizada é a orla lagunar. Aqui em Maceió é diferente. Nossa orla lagunar, que é linda. Você vai a Brasília, Rio, Belo Horizonte, enfim, os locais onde a lagoa são locais super valorizados, frequentados. Isso, mais bem frequentados. Por quê? Porque não tem maresia, né? A gente tem a lagoa lá que dá para você fazer um passeio, que dá para você fazer remar, nadar, enfim. Aqui em Maceió nós perdemos isso. A orla lagunar ela não é tão valorizada. Porém, precisa ser melhor explorada, turisticamente falando. O turismo nós temos de praia, nós temos um turístico histórico também que não é aproveitado. Nossa cidade nós temos os marechais, nós temos prédios lindos, Catedral, Assembleia, Associação Comercial. Temos a história de Maceió, que é muito bonita, que não se vende. Não se vende. O turista vem para cá. A minha preocupação, inclusive, é que Maceió não passe a ser uma cidade dormitório, porque hoje o cara chega aqui, o cara pega pacote e os 7 dias e só vem dormir em Maceió. Enfim, a gente precisa evoluir muito nessa questão do turismo, mas lá na lagoa, qual é o grande problema hoje da lagoa? Ela está assoreada. Nós precisamos cuidar da nossa lagoa. E nós estamos tentando buscar, porque isso aí realmente não tem como Maceió, a prefeitura bancar, buscar recursos para desassorear a lagoa. E a partir daí eu tenho um projeto que já apresentei ao prefeito, que é o Porto das Lanchas. Vocês não sei se vocês conhecem, mas ali, há um tempo atrás, há 30 anos atrás, nós tínhamos o Porto da Lancha, que a lancha levava as pessoas de Maceió para Coqueiro Seco, Santa Luzia, Marechal. Então, fazer o tráfego de pessoas, transporte de pessoas via lagunar. Via lagunar. Isso acontecia, isso acontece. Nós temos a barca lá no Rio de Janeiro, que liga Niterói ao Rio. Por que não? Aí o cara vai pegar um carro ali do Vegel, vai para Coqueiro Seco, dá uma rodeio, que leva 1h30 para chegar a Coqueiro Seco. Você chega dali para Coqueiro Seco é 15 minutos, 10 minutos. Vereador Chico, eu peço licença a você, Leonardo. A gente vai para o intervalo e vai voltar nesse assunto. A gente volta já já. Folha de Alagoas é o primeiro jornal digital interativo do Brasil.
Através do nosso PDF interativo, você realiza uma leitura confortável das notícias, interage com fotos e vídeos sem sair do jornal. Tudo isso com uma navegação dinâmica, segura e totalmente projetada para smartphones. E o melhor de tudo, você recebe o nosso PDF em seu WhatsApp e nem precisa sair do chat para ficar bem informado. Acesse o nosso WhatsApp, mande um oi e você já receberá a nossa primeira edição. Folha de Alagoas, você conectado com a informação. Estamos de volta com o programa Ponte. O nosso convidado de hoje é o doutor em Ciência Política, Leonardo Rodrigues. E o nosso entrevistado de hoje é o vereador líder da Câmara do Governo JHC, Francisco Filho. Chico, seja muito bem-vindo ao programa Ponte. João, concluindo a pergunta do Leonardo, então nós temos a possibilidade de fazer voltar à história do Porto da Lancha, fazer o transporte de pessoas ali pela Orla Lagunar. Só para situar um pouquinho o nosso telespectador, Chico, a gente estava tratando no primeiro bloco da questão da Orla Lagunar, que geralmente ficou muito abandonada durante décadas aqui na capital alagoana, e a gente sabe que a Orla Lagunar em cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, são locais sempre muito bem frequentados, habitados, de muita valorização, e aqui na capital ficou esquecida durante muito tempo. Isso, então o prefeito está com esse projeto, né, de retomar a nossa Orla Lagunar, e dentro desse projeto há o interesse em buscar recursos para fazer o desassoreamento da lagoa, e aí é um projeto meu que estou levando para o prefeito, já apresentei a ele inclusive, voltar com o Porto das Lanchas, fazendo transporte de pessoas ali, Vegel, Rio Novo, Fernão Velho, ABC Rio Novo, Coqueiro Seco, Santa Luzia, Marechal, ali as cidades que estão ali, que são banhadas pela nossa lagoa. E também foi me passada uma curiosidade, no dia da inauguração da ciclovia, que existe ali na nossa Orla Lagunar um porto de hidroavião. Eu não sabia disso. Os americanos, quando vieram construir a Fernandes Lima, construíram esse porto lá também. E se você reparar, a Fernandes Lima ela desemboca na Orla Lagunar, né? Se você vier lá do aeroporto, acabou lá na Orla Lagunar. E aí os americanos, eles usavam esse porto de hidroavião e usavam o aeroporto. Então nós tínhamos esses dois polos para atender os americanos que construíram a nossa Fernandes Lima. Então é um ponto que a gente também poderia recuperar e fazer desse um ponto turístico. Um porto de hidroavião, você já viu um porto de hidroavião? Eu nunca vi, não sei nem como é que funciona. Então você montar uma história lá bacana para receber o turista, colocar esses portos da lancha para fazer o transporte de pessoas, mas também para fazer o passeio turístico, para mostrar a nossa cidade. Resignificar aquele local, né, Chico? Tão precioso na nossa cultura. Rapaz, a Orla é linda, a nossa Orla Lagunar é linda, 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 linda. E pouco explorado. Eu sou maceiense, tenho 42 anos, vou fazer 43, nunca andei na Orla Lagunar. Andei em Marechal. Vou ali para Marechal, pego uma lancha, pego um barco, passeio de 9 ilhas. Sempre fiz. Dentro da cidade de Maceió, você fez algum passeio? Ainda não, Chico. Você fez, Leonardo? Não. Alguém que está nos assistindo fez? Eu não conheço. Só os pescadores ali que têm o privilégio de vivenciar aquela beleza que é a nossa Orla Lagunar. Então, tenho conversado muito com o prefeito sobre isso. E dentro daquela característica do prefeito, o prefeito é muito inquieto, ele gosta de desafios. E recuperar a Orla Lagunar foi um dos grandes desafios da gestão dele. E passa por isso também a questão de utilizar a lagoa e não só a orla, né? A lagoa ser melhor utilizada para as pessoas. Então, transporte turístico, transporte regular de pessoas, o passeio para o hidroavião, eram projetos importantes assim, que eu acho que dariam um impacto bacana para a região. Chico, você agora como líder do governo João Henrique Caldas, a questão do Salgadinho, quando é que aquela obra se finda, se tem um resultado? De fato, o Salgadinho vai ser um lugar onde a população vai poder habitar, vai ser um ponto turístico. Você acredita que o Salgadinho vai realmente renascer? O riacho, ele agoniza. E nós estamos criando barreiras, formas para que o lixo não chegue na nossa praia, tentando a todo custo limpar o riacho. O problema é que se você não tiver uma rede de esgoto, né, um saneamento na nossa cidade eficiente,
esse esgoto vai jogar novamente no nosso riacho. Então, se a BRK, que tem no contrato, que ela precisa alcançar 90% de esgoto na nossa cidade em 8 anos, 6 anos. Você acredita que a BRK vai conseguir? Bem, o contrato é vultuoso, o contrato é muito interessante. E ali no Reginaldo é a coisa mais fácil do mundo. Você bota uma tubulação de um lado e do outro e recolhe todas as ligações clandestinas que tenham jogando esgoto dentro do riacho. A BRK precisa fazer isso e a prefeitura vai cobrar isso. Vai cobrar de forma muito ferrenha isso. Porque um dos nossos cartões postais, o que a gente tem de melhor hoje, o que a gente vende melhor não são nossas praias. Então a gente precisa cuidar da galinha dos ovos de ouro da gente. A gente não vai permitir que todo esgoto da cidade seja jogado ali na praia da avenida. Né? A gente precisa cuidar disso. E o prefeito aceitou esse desafio de cuidar disso. Agora, Chico, qual a parcela de responsabilidade da população na questão também da sujeira, do esgoto? A gente vê, por exemplo, cenas lamentáveis, principalmente agora nos períodos chuvosos, até sofá, móveis, enfim, ali jogados ali também no Riacho Salgadinho. Foi uma coisa que virou prática, a gente naturalizou essa situação no Salgadinho. Pois é, a nossa sociedade ela passa por um momento muito complicado, né, João? Você é um cara estudioso, que acompanha as mudanças na nossa sociedade. A educação ambiental faz parte do projeto do Renasce Salgadinho. A empresa que presta o serviço de limpeza lá do Salgadinho e de recuperação do Salgadinho tem como um dos principais desafios levar a educação ambiental para as pessoas que moram ali perto do Salgadinho. É fácil? Não, não é fácil, porque a nossa educação ainda está muito longe. A gente passou muitos anos relevando e com total descaso pelo Salgadinho. Então, o moleque que está ali passando, que pega o resto do chiclete que joga dentro do riacho, acha que aquilo é normal. Assim como o dono da casa que joga a geladeira. Acha que aquilo ali é normal. Nunca ninguém reclamou, nunca ninguém falou nada. Ele nunca recebeu uma orientação diferente. Vê todo mundo fazendo, por que eu não vou fazer? Agora, parte pelo princípio básico da educação. Sempre. Exatamente, exatamente. Então, a gente precisa levar a educação ambiental para essas pessoas, conversar com elas, mostrar a essas pessoas que elas precisam ter um sentimento de pertencimento daquilo ali, né? Quando você tem uma região limpa, bonita, arborizada, as pessoas vão ter um cuidado maior sobre aquilo. Quando você passa por uma região abandonada, descuidada, com total descaso do poder público, as pessoas não olham para aquilo ali com um olhar diferenciado de carinho e que vou cuidar daquilo ali. Não está descuidada mesmo, vou ser mais um que vou descuidar. Então, há um processo também que passa pela educação ambiental, que vai ser um grande desafio, levar todo aquele Vale do Reginaldo de cima a baixo, essa mensagem para as pessoas. Grande desafio. Vereador, tocar num tema que tem sido espinhoso para alguns parlamentares na casa de Mário Guimarães, que tem sido a questão das emendas destinadas para associações. Como é que você vê a questão da destinação dessas emendas? Algumas são colocadas pela população até como imorais, por ser colocadas para associação de parentes, de amigos. Como é que você vê hoje a colocação desses recursos nessas associações, nessas ONGs, aqui na capital alagoana, por parte dos parlamentares maciões? As emendas, elas fazem parte do mandato do vereador, do deputado federal, do senador, elas fazem parte do legislativo de uma forma geral. A destinação dessas emendas, elas sempre teve essa discussão, né? Porque você está botando aqui, você devia ter botado ali. Porque você fez isso, porque você devia ter feito aquilo. Entenda, João. Quem se predispõe à coisa pública sempre vai ser alvo de críticas, né? Algumas construtivas, outras não. Umas justas, outras não. A Câmara Municipal de Maceió passou a receber emendas. Eu estou lá há 10 anos. De 3 anos para cá, 4 anos para cá, não faz mais tempo do que isso. Então, naturalmente, como tudo na vida, tudo que é novo, passa por um processo de adaptação, de acomodação da legislação,
Nossa legislação hoje é uma legislação muito semelhante à legislação da Câmara Federal, que já paga emendas há 50 anos. Então, eu acho que é um período de adaptação. É justo colocar aqui, não é? É moral, não é? Isso o tempo vai mostrar. E a população vai entender se aquilo que o vereador está fazendo está correto ou não. Sabe por quê? Porque de 4 em 4 anos esse vereador passa pelas urnas novamente. Então, se ele pegar os recursos e destinar para o benefício próprio dele, a população vai identificar isso e não vai colocar ele lá novamente. Então, ele só vai ter aqueles 4 anos. A CCJ tem um papel importante nessa readequação, vamos dizer assim, desse modelo? Com certeza. A CCJ hoje é a principal comissão da casa. A gente discute muito a nossa legislação. Os líderes da casa estão na CCJ, né? Na CCJ e na Comissão do Orçamento. Então, nós discutimos muito sobre tudo isso. Como conduzir isso, como melhorar a questão da destinação dessas emendas. Conversamos com parlamentares quando entendemos que tem algum tipo de problema naquela emenda. Bicho, não faz assim, faz assado. Há uma orientação. Há uma orientação. Há a tentativa de orientação, porque o mandato claro, dele, ele é autônomo, ele pode fazer o que ele quiser. Mas a gente, com mais experiência, com mais vivência, a gente tenta orientar alguns parlamentares para que não proceda daquela forma. Entendeu? Então, eu acho que é mais isso. Eu acho que é um período de adaptação para que as coisas passem a fluir de forma natural. E aqueles vereadores, ou qualquer outro político, que não fizer da destinação das suas emendas o que a população espera, ele não volta para casa, ele vai perder a eleição. Vereador Chico Filho, de forma objetiva, direta, você é a favor ou não da abertura do espaço Vera Arruda, de algumas ruas ali da localidade? E por quê? Então, como eu disse nas minhas redes sociais, como eu fiz questão de frisar várias vezes, e essa mensagem foi distorcida por várias pessoas, porque gostam, a polêmica ela é necessária, né? Eu acredito, foi me apresentado um projeto no começo dessa gestão, de abertura daquelas ruas, como se fosse um viaduto, que não é nem um viaduto, é uma passarela, em que o carro passaria por baixo e o passeio estava totalmente preservado por cima. E há um projeto muito antigo, que foi apresentado por um grande empresário aqui da cidade de Maceió. E eu estou falando grande empresário porque às vezes algumas pessoas dizem assim, mas grande empresário, querendo. Não, o cara é um grande empresário e a gente tem que valorizar o grande empresário de Maceió. O cara gera emprego e renda. E eu defendo isso. De fazer uma grande área de estacionamento ali embaixo do Corredor Vera Arruda. Você já foi a Paris? Não, ainda não, Chico. Mas você já foi a algum local da Europa? Não. Pronto, Paris, Roma, qualquer lugar da Europa que você for, você está aqui, tem a praça, do lado da praça tem um P bem grande, assim, um Pzão, e uma rampinha. Aí você olha, que porra é isso aqui? É a entrada do estacionamento. Sabe onde é o estacionamento? Embaixo da praça. Embaixo da praça. Então você entra, passa na calçada, junto com os pedestres, você passa, desce, estaciona o carro lá dentro. Sobe, estacionamento caro. Inglaterra, Roma, França, estacionamento caríssimo. Todo carro cheio lá dentro. Responsabilidade da iniciativa privada ou da cidade, do município? Iniciativa privada, PPP. Parceria público-privada? Parceria público-privada. A atividade fim do Estado não é oferecer estacionamento para as pessoas. Isso aí você faz uma PPP, o particular indeniza o Estado, paga o Estado para aquele uso e ele toque. Responsabilidade de manter a praça sempre em perfeitas condições, explorar o estacionamento e pagar para o Estado um valor justo. Você é a favor da abertura das ruas de Vera Arruda? Desta forma. Com passagem de nível, sem carro ter contato com pedestre, entendeu? Se possível, já fazer essa PPP para que toda essa área do Corredor Vera Arruda seja explorada por estacionamentos, porque a gente tem um grande problema lá na região. Aquelas ruas estreitas dos Telamares não foram feitas para aquela quantidade de prédios que ali tem, não foram feitas para isso. O loteamento dos Telamares é um loteamento de casas,
uniresidenciais. Onde você tinha 5 pessoas, hoje você tem 200 morando. Então, nós temos problemas com estacionamento, nós temos problemas com saneamento, haja visto o que acontece ali na Amélia Rosa, aquilo ali é problema do Vera Arruda, entendeu? A prefeitura não pode permitir mais a instalação de estabelecimentos que gerem tráfego e trânsito nas ruas do corredor Vera Arruda, não pode, é um absurdo a prefeitura autorizar a instalação de escolas numa rua de caixa de 7 metros, uma rua sem saída. Grandes clínicas de médio porte, médio e grande porte, não pode. Eu sou defensor que áreas residenciais e comerciais possam ser mistas. Pô, tudo bem, mas você tem que atentar para a situação daquela região. Não cabe um colégio se estabelecer ali naquela rua. Nós temos 2 colégios. 2 colégios que na hora de pico, as crianças não conseguem nem entrar. O pai não consegue entrar mais na rua para pegar a criança. A criança tem que vir para a esquina. E já gera tráfego também ali na Álvaro Calheiros. Já gera tráfego também lá na Rua do Maicai. Quer dizer, eu defendo que seja feito desta forma. Uma forma pensada, trabalhada. Como defendo que o Benito Bentes passe que aquele projeto do Bio passe por um processo de reforma, como defendo que o projeto do Estáquio Gomes também passe por um processo de reforma, porque o projeto lá da década de 80, bacana, atendia a realidade da década de 80, mas hoje vivemos uma outra realidade e nós precisamos readequar essa realidade. Eu sou defensor do Vera Arruda. Eu acho que aquele espaço a gente não pode perder nunca. Aquele espaço nós temos que preservar. Agora, a cidade cresceu, a cidade precisa de novas vias, novas alternativas, e a parceria público-privada está aí. Nós fazemos passarelas ali embaixo, com grande área de estacionamento, melhor aproveitando o nosso corredor, né? Com áreas exploradas comercialmente. Adequações, Chico. Adequações, exatamente. O termo é esse, João. Obrigado. Chamar o Leonardo para o debate. Eu vou continuar com essa conversa aqui. Essa sua proposta de criar uma passarela, é isso? Ela está sendo levada em conta na discussão. E a viabilidade dessa passagem de nível, como você falou. E outra coisa, porque a gente está sempre falando em carro na cidade, numa cidade cada vez mais inchada, e não em transportes alternativos, sustentáveis, como bicicleta, por exemplo. Né? A gente está sempre querendo encher mais a cidade de carro, né? Fazer estacionamento. Nada contra, tudo bem, mas eu acho que a gente precisa também adequar a cidade para outras alternativas que não carro. Né? O prefeito ele pegou a cidade com 30 km de ciclovias. Hoje nós temos 62. E a proposta é que ao final dessa primeira gestão dele, termine com mais de 70. 70 quilômetros de ciclovia. O plano de mobilidade urbana é muito importante, Leonardo. A gente precisa pensar a cidade como um todo. A ciclovia da Fernandes Lima, ela precisa levar as pessoas ao seu destino final. Não pode ligar nada a lugar nenhum. Né? Nós temos que ter um complemento. Ela para na Fernandes Lima. Né? A ciclovia ela tem que ter um projeto do começo, meio e fim. Né? Qual é o grande desafio? Nossa cidade jamais teve um plano de mobilidade urbana. Nós temos a parte alta da cidade, e nós temos uma característica diferente, né? Porque nós temos uma parte alta, um platô no tabuleiro, nós temos uma parte baixa, nós temos a orla, que há uma grande concentração de turistas e maior de pessoas, nós temos os telamares, como eu falei, que eram áreas residenciais, e hoje passou a residenciais de unifamiliares para áreas multifamiliares. Então, tudo isso precisa ser discutido num grande projeto de mobilidade urbana que passa pela integração de todos os modais. A ciclovia vai terminar onde? Na Fernandes Lima. Lá vai ter um bicicletário para você estacionar sua bicicleta e pegar um ônibus para levar ao seu destino final, como a gente vê em São Paulo. São Paulo, São Paulo é muito maior do que Maceió, né? Então, as pessoas em determinadas regiões vêm de bicicleta, para a bicicleta no terminal do metrô, pega o metrô, desce o metrô, pega um ônibus, tudo isso integrado, tá? Pega o ônibus e vai para o seu trabalho.
Aqui em Maceió, nós temos uma estação de VLT que não é alimentada por ônibus. No Jaraguá, aquela estação do VLT, que é uma fortuna, o VLT é o transporte modal, um dos mais caros que nós temos, e nós temos a felicidade de ter o VLT em Maceió, não temos linha de ônibus alimentando o VLT. Vá lá. Veja o VLT fazendo Jaraguá Centro. É a parada final, Chico. Pois é, não tem, João, nunca dá 30% de lotação. Nunca, e nem horário de pico. Que é absurdo. Então, nossos modais, eles não se falam. Não se falam. Nós temos o terminal de ônibus do Benito Mendes. É uma loucura. Uma loucura. O ônibus não consegue entrar no Carminha, não consegue entrar no Morada, não consegue entrar no Parque dos Caetés. Então tem que haver integração. Quem vai levar? É o micro-ônibus? É o táxi? É a lotação? É a bicicleta? Como? Como é que a gente vai fazer isso? Então, isso sim precisa ser pensado. Entendeu? A questão do Vera Arruda, essa questão das aberturas do Vera Arruda, surge dessa necessidade, dessas 5 vias que nós temos hoje. É insuficiente. A cidade, ela não se comunica norte e sul. Leste e oeste ainda se comunica bem, mas norte e sul ela não se comunica. Então tem que haver essa integração. Tem que haver essa integração. Deixar que algumas dessas interligações sejam exclusivas para ônibus. Uma dessas aqui vai ter que ser só de ônibus. Só de ônibus. Há projetos para isso? Há uma discussão para isso. Está havendo discussões nesse sentido. O problema nosso é que, como a gente deixou de ter uma Secretaria de Planejamento Urbano, passou a ser uma superintendência, a gente tem muitos problemas na cidade. A gente começa a ter aquela tendência de apagar incêndio. Eita, estou com esse problema, vamos pagar aqui. Eita, estou com aquele problema, vamos pagar aqui. Mas não tem quem pare para pensar, peraí, eu vou pensar a cidade para 5 anos, 10 anos. Como Singapura, eu fui em Singapura, que tem uma maquete para a cidade daqui a 50 anos. Tudo pronto. E quando eu fui, tinha a maquete de 50 anos atrás. E o que era hoje. Incrível, João. Tudo igualzinho o cara planejou 50 anos atrás. Então, o brasileiro, de uma forma geral, não tem esse costume de planejar. A gente precisa planejar. São apenas projetos de governo. Então, é aquele negócio de chegar agora e fazer as obras para se reeleger. Pô, isso não cabe mais, né? Eu acho que a população precisa um pouquinho mais da gente. Chico, falar um pouquinho agora sobre política partidária, os bastidores da política alagoana. Chico, recentemente você aceitou o desafio de ser o líder do JHC na Câmara de Maceió. Muitos dizem, principalmente pessoas do meio político, que seria uma incoerência por você estar filiado do MDB. Como você analisa essa situação e qual a sua atual relação, tanto com o senador Renan Calheiros, o senador Renan Filho e o governador Paulo Dantas aqui no estado de Alagoas, todos do MDB? João, eu não tenho problema com ninguém. Tenho uma ótima relação com todos. Sou um cara de fácil diálogo. Sei que na política, como eu disse no começo da nossa entrevista, a vida é feita de escolhas, né? Eu estava lá no MDB, estou no MDB. Achei, por um momento, que não foram atenciosos comigo. Quem não foi, Chico? Todos, de uma forma geral. Os citados aqui? Todos, de uma forma geral. Não tive a atenção que eu achava que era preciso. Achei que a minha cidade de Maceió, por algum momento, também não teve, porque eu trabalho muito aqui na cidade de Maceió, trabalho muito durante as eleições para que Maceió tenha os melhores representantes. Não posso aceitar que ninguém desmereça a minha cidade. E enquanto político, você sabe disso, nós precisamos ter grupo em que este grupo ele lhe defenda, lhe abrace, lhe respeite. Você se sentiu isolado no MDB? Na realidade, de uma forma geral, o que aconteceu, João? Esse começo de gestão do governo Lula, a grande cúpula foi para Brasília, para tocar Brasília. E o governo que nós trabalhamos para eleger
depois de eleito, se cercou de algumas pessoas de pouca habilidade política. Você tem algum desafeto no Palácio da República dos De Palmares? jeito nenhum, não tenho desafeto com ninguém. Com ninguém. Desafeto, o termo não é desafeto. Só acho que algumas pessoas, e aí o governador precisa ter muito cuidado com isso, porque minha equipe reflete o meu pensamento. Então, se tem alguém dentro da minha equipe que não está dentro daquilo que eu penso, é bom identificar e tirar essa laranja de dentro do cesto, porque uma laranja é responsável por contaminar todas as outras. Então, o que me preocupou neste momento de transição, pós-eleição, é que algumas pessoas que não faziam parte do convívio, passaram a fazer parte de um convívio muito próximo com o governador. É o canto da sereia, vereador Chico? Pois é, né? Pode ser, né? E começou a isolar o governador de todas as conversas. O governador já não conversava mais com ninguém, já não tinha a atenção que durante o processo eleitoral tinha. Primeira-dama, que é uma pessoa também assim, muito disponível, trabalhadora, pessoa que eu tenho um profundo respeito também. Então, assim, isso foi afastando os correligionários que trabalharam para o governador aqui na cidade de Maceió. Eu não tenho problema com ninguém, nunca tive problema com o JHC, votei no Alfredo, o prefeito JHC sabe disso. Eu tenho um lado, sempre tive, nunca fui Diana de ficar em duas canoas. E quando o prefeito me convidou para ser líder do governo, o prefeito não, né? Quando algumas pessoas me convidaram há tempos atrás. Qual a influência do presidente Galba para a sua ida para comandar a liderança do JHC? Total. O presidente Galba, hoje faço parte do grupo político do presidente Galba dentro da Câmara. Nós trabalhamos na construção de uma Câmara forte, com harmonia, em respeito aos parlamentares. E o Galba, como presidente, votei nele, trabalhei para ele, sou presidente da Comissão de Justiça, estou ao lado dele. Eu e ele, nós hoje, graças a Deus, temos uma parceria muito forte dentro do parlamento. Galba teve total importância nesse processo. Foi Galba quem me levou, foi Galba quem conversou comigo. Aliás, eu e Galba, desde o mandato passado, a gente teve um problema no primeiro mandato, novos os dois, né? Mas no mandato passado a gente sentava, a gente conversava muito e estabeleceu essa parceria que, graças a Deus, tem rendido bons frutos. É injusto, vereador, então dizer que são os infiéis do MDB na Câmara de Maceió? Totalmente, totalmente. Faça a leitura ao contrário. Faça a leitura ao contrário. Você sempre foi fiel ao MDB. O que é que os que falam que nós somos infiéis fizeram pela gente? Agora, vá mais profundo na leitura. Veja o que nós fizemos por eles. Vereador, o nosso tempo está se encerrando rapidinho. Você está de saída do MDB, está indo para o PP? Não. Na realidade, essa é uma discussão que vai ficar para o ano que vem. Né? Na janela? Na janela. Como eu lhe disse, tem uma excelente relação com o deputado Ginaldo Bulhões. Excelente relação com o deputado Ginaldo Bulhões. Tenho uma excelente relação com o deputado Alexandre Aires. Porém, hoje, faço parte do grupo do prefeito JHC. Né? Vou trabalhar para ele se reeleger. Acho que ele faz uma excelente gestão e merece ser reeleito para continuar o trabalho aqui na cidade de Maceió. O que vai ser da minha vida partidária daqui para frente, ano que vem nós vamos discutir. Chico Filho, líder do prefeito JHC na Câmara, muito obrigado pela entrevista aqui no programa A Ponte. Jornalista João Mozinho, muito obrigado você, Leonardo, obrigado pelo prazer de estar aqui batendo esse papo com vocês. Leonardo Rodrigues, muito obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente no dia de hoje e até o próximo sábado, se Deus quiser.